Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, meus amigos e amigas, a gente precisa falar do São Paulo, e notadamente dessa partida do Tricolor do Morumbi contra o Red Bull Bragantino. Uma partida que deixa de novo lições. Lições que, no Morumbi, as pessoas insistem em não estudar, em não levar a sério, né? O São Paulo cometeu erros e fez, na verdade, um jogo pavoroso, horroroso. De novo, um jogo horroroso. De novo, o São Paulo, perito naquilo que ele consegue fazer, como ninguém, como nenhum outro clube consegue fazer. Hoje, na história do futebol, hoje no futebol brasileiro, que é frustrar a expectativa do seu torcedor. Como o São Paulo, nenhuma outra equipe hoje no futebol brasileiro consegue fazer isso tão bem como o São Paulo. Porque depois da partida, sobretudo a partida contra o Corinthians, o torcedor começa a achar que a equipe vai ter comportamentos diferentes, que muita coisa vai mudar nessa equipe do São Paulo. E aí vem a frustração. O São Paulo tem sido perito nisso em relação ao seu torcedor, machucando sempre as expectativas, as emoções também do seu torcedor. Vamos falar sobre quem assina por essa derrota. Não tem apenas uma assinatura, evidentemente, por essa derrota do São Paulo. Tem algumas, vamos falar sobre elas. Antes disso, contudo, eu faço um parênteses pedindo permissão para vocês, para falar que este vídeo aqui ele é patrocinado pela OneXBet, que é uma empresa mundial de bookmaker, uma grande casa de aposta, muito confiável, entrega para os seus apostadores o lucro com muita rapidez, patrocina Liverpool, Barcelona e muitas outras equipes ao redor do planeta. Está nas suas páginas, tem ali todas as grandes competições, lá da Europa, da América do Sul, aqui no Brasil, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai ter, por exemplo, o jogo do Atlético Goianiense contra o Grêmio. Você vai encontrar isso na página da OneXBet. Tem também hoje o jogo do Verdão contra o Sport, aquele tipo de jogo que o Palmeiras pode se complicar, né? Enfim. Então você vai encontrar tudo isso ali na página da OneXBet. Se você ainda não conhece a página da OneXBet, tem um link aqui na descrição deste vídeo para você seguir, para você chegar lá na página, se cadastrar. E quando você se cadastrar, no seu primeiro depósito, use o código promocional OneXJosa para você conseguir dobrar o lucro, o valor do seu depósito. Tá bom, minha gente? Fechando um parênteses então, voltando a falar desse jogo aqui. Esse jogo que a gente teve do São Paulo contra o Red Bull Bragantino. A questão é que o São Paulo poderia empatar no final, sim. São Paulo teve chance para fazer um gol de empate, fazer um gol sim, fazer até dois, teve chance para fazer até 2 gols ali. É claro, apesar dos pesares, apesar de ter um cone dentro de campo, apesar de ter ali alguns jogadores ali que pouco a pouco já não era nem patamar do São Paulo, enfim. São Paulo precisa muito de uma barca. Apesar disso, o São Paulo poderia ter feito um gol, 2 gols contra o Bragantino e poderia também ter tomado 2, 3 gols do Bragantino. O fato é que o placar final foi 1-0 para o Massa Bruta. O São Paulo perdeu o jogo e perdeu porque se comportou de forma ridícula dentro de campo. Vamos lá, a começar pela escalação. O Ceni errou na escalação. O Ceni acerta na leitura do que é o Bragantino de certa maneira, erra nessa leitura ali durante o jogo, ali na área reservada ao técnico, completamente disperso. Ele não viu, por exemplo, situações muito claras de jogo, praticadas pelo Bragantino. Ele não conseguiu notar isso. Mas ele erra muito nessa escalação. A escalação foi com o Volpi, o Orejuela, o Arboleda, o Miranda e o Reinaldo. À frente, o Liziero fazendo esse à frente para tentar fazer essa saída de bola. Não tá funcionando. Jogou mal demais o Liziero. Jogou demais, mas muito mal mesmo. O Igor Gomes, o Sara um pouco à frente. Nestor no lugar do Benítez. O Nestor no lugar do Benítez, é isso mesmo. O Rodrigo Nestor jogando no lugar do Benítez. O Luciano. E o Pablito de volta, Pablo de volta, parabéns, Ceni, por trazer de volta o Pablo para a equipe do São Paulo, Então, é uma escalação realmente muito ruim. Em vários aspectos é uma escalação ruim, É bom deixar claro, o Miranda, de certa forma, o Miranda, juntamente com o Liziero e o Reinaldo, foi o trio aí responsável por aquele gol do Bragantino. Erraram muito ali naquele lance. O Reinaldo, de novo, sim, Reinaldo. Liziero também. E o Miranda, que foi muito mal ali na bola aérea, tomando aquele gol ali do Bragantino. Então, enfim, apesar disso, acho que a primeira linha do São Paulo, os dois zagueiros do São Paulo, na verdade, não foram tão mal assim. O Orejuela também não jogou tão mal assim. Dessa linha, por exemplo, acho que o ridículo da linha foi o Reinaldo. Porque ele é assim. Ele é isso mesmo. Ele é um jogador que não serve para o São Paulo. Aí tem gente que defende, quando ataca bem. Ataca nada. Erra muito passe também no setor de ataque. Eu não entendo esse prestígio que o Reinaldo ainda tem para alguns São Paulinos. Não consigo entender. Aí, à frente, o Liziero, que eu disse, jogou muito mal.
né? Mas é uma insistência, porque ele quer que esse jogador faça ali um tratamento, um arredondamento da bola quando ela sai dos zagueiros para gerar jogo. O Liseiro não é esse jogador, ele não tem esse comportamento, isso pode ser construído nele, e eu acho que a construção disso no jogador é correto, mas é necessário também ter um entendimento de que até que ponto vale a pena fazer essa construção desse jogador. Ele tem mesmo condição, ele tem potencial para fazer esse trabalho, porque se ele não tiver esse potencial, não pode assistir com esse tipo de ação com certos jogadores. E no caso do Liseiro, na minha opinião, talvez ele não tenha essa condição mesmo, né? Um pouco à frente, o Sara e o Igor Gomes, que não foram tão mal assim na partida, vamos combinar, mas também não foram bem, né? Jogadores que se movimentaram, isto é algo positivo, tiveram circulação, um jogo circular, tiveram esse tipo de coisa assim, mas não jogaram tão bem. Também não foram os piores da equipe, evidentemente. Nestor não jogou nada, Nestor não entendeu o jogo, Nestor não está entendendo a função que ele desempenha dentro de campo. E aí, nessa função, se o Benítez não pode jogar, coloca, por exemplo, pesca o garoto da base, o Pedrinho, e coloca para ver o que acontece, Ceni. Você tem que começar a ter um diálogo melhor com a categoria de base do São Paulo, das equipes em que você dirige. Porque foi assim no Flamengo, você não bancava garoto da base. No São Paulo você precisa, porque tem jogadores aí que não dá. Por exemplo, lá na lateral direita, né, entra no segundo tempo o Igor Vinícius. É um jogador limitadíssimo, né? E o Nestor é um jogador interessante, sim, eu gosto do Nestor, mas não para fazer o trabalho do Benítez. E acho, sinceramente, essa história do Benítez de entrar no segundo tempo, eu acho que o São Paulo precisa construir resultado, tem que entrar com o melhor da sua equipe. O Benítez tem que começar jogando. Se ele for jogar apenas 45 minutos, que seja os 45 minutos iniciais. E não os outros. Porque de repente quando ele entra, o São Paulo já está perdendo, já está numa situação difícil, já está numa correlação de forças ali bem desfavorável, ainda que o placar esteja igualado, né? E o Benítez entra com uma responsabilidade muito grande de fazer algumas coisas ali que a equipe não conseguiu fazer no primeiro tempo. Entende? Então eu acho que é um erro. Aliás, entrou e tão pouco fez alguma coisa. Mas a equipe também já tinha ali uma situação complicada dentro do jogo. Não é isso? Tá, o Ceni errou. Errou muito na escalação, né? Mas ele erra demais também nas alterações. Ele leva a campo o Igor Vinícius, gente. É isso. Ele leva a campo o Benítez no segundo tempo, que eu acho que tinha que entrar no primeiro. Mas aí não tem problema, tinha que entrar. O Vitor Bueno. Sim, meus amigos. O Vitor Bueno, né? O Dr. Barriga, gente, Barriga de chope. Aí se você não tá curtindo eu falar isso, se você acha que eu tô ofendendo o jogador, como algumas às vezes você tem ofendido, eu lamento informar pra você. Mas quem ofende, quem tá ofendendo e ofendendo milhões de torcedores é o jogador. Sabe por quê? Porque uma jogadora de vôlei, por exemplo, que às vezes precisa parar em algum momento para engravidar, ela sofre para voltar. E o mundo cobra dela se ela voltar, né, para os treinamentos, para o jogo da sua equipe, né, com 50 gramas a mais do que o peso original dela, gente. E aí cai em cima da mulher, né, cai em cima da atleta evidentemente feminina, né, quando isso acontece. Agora, um profissional que tem nutricionista à sua disposição, que tem preparadores físicos à sua disposição, e tem obrigação também, independente dos profissionais, tem obrigação, porque ganha 550 mil reais por mês, gente. Um cara desse não pode ter sobrepeso, sobretudo na região da cintura. É um absurdo, é uma vergonha o São Paulo ter no elenco um jogador desse, gente, pesado. Entende? Aí entra o Éder de novo no segundo tempo. E entra o Marquinhos, que também não conseguiu fazer muita coisa quando entrou na partida também, né? Mas é um jogador que poderia ter começado a partida. O jogador, às vezes, ele entra e não consegue fazer muita coisa diferente quando ele é jovem, porque também ele sente que ele não está sendo bancado, que o técnico não liga muito pro jogo dele. Ele entrou ali para ver o que acontece ali no final, já que a equipe está precisando de alguma coisa e, enfim, então o jogador, às vezes, também tem essa dificuldade. Então o Ceni erra na escalação e erra também nas alterações. Agora, qual é o ponto disso? Qual é o ponto disso? Né? O ponto disso aí é o seguinte: muitos desses jogadores, pouco a pouco, estavam saindo do São Paulo, estavam deixando de atuar na equipe, estavam perdendo prestígio com a outra comissão técnica, estavam deixando de ser utilizados. O Ceni resgata todos esses jogadores, então ele passa a assinar pelos erros desses jogadores também. Quando o Pablo fica impedido, isso é irritante demais, né? Porque o Pablo é um profissional que ganha muito dinheiro, parabéns sempre por resgatar de novo o Pablo para o São Paulo. O São Paulo estava se livrando do Pablo e você ajuda a resgatar o jogador. Josa, mas de repente um dirigente pediu, e se ele aceitou essa condição, ele é culpado também, porque o técnico é que dá a última palavra, né? Então vamos lá, o Crespo viveu um desgaste muito grande no São Paulo, dentre outras coisas, porque ele pouco a pouco começou a fazer aquilo que o departamento de futebol do São Paulo não faz, porque é composto de incompetentes. Todos os representantes do departamento de futebol do São Paulo são incompetentes. Todos.
Não tem nenhum que faça o trabalho que presta, inclusive o senhor Muricy Ramalho. É isso mesmo. Por quê? Porque essa questão do elenco que não está funcionando, essa questão do elenco de jogadores que não estão rendendo, essa questão do elenco, por exemplo, de jogadores que são folgadinhos, quem tem que resolver isso é o departamento de futebol. Mas quando eles deixam de fazer isso, né, porque eles não querem ter desgaste com o jogador e não entendo por quê, né, de repente eles não querem ter desgaste com o empresário do jogador, vamos ser claros, né, com o empresário do jogador, e aí é preciso entender que relação é essa que eles têm com os empresários dos jogadores, né? Mas quando eles deixam isso para a comissão técnica, vamos lá, gente, é uma covardia. Porque a comissão técnica é um técnico, especialmente um técnico, tem lá o seu auxiliar, mas é sobretudo um técnico, né? Contra um elenco inteiro, contra vários jogadores que se unem. E eles se unem mesmo, gente. Se unem de verdade contra o técnico. Então o Crespo vivia um desgaste muito grande também, porque pouco a pouco, você observa isso, se você lembrar dos jogos do São Paulo com o Crespo, os últimos, pouco a pouco o São Paulo estava se livrando de alguns jogadores desses. O Pablo já não tinha chance, né? O Igor Vinícius quase não era utilizado, o Vitor Bueno não jogava mais. Pouco a pouco o Crespo estava fazendo essa limpa, que era também obrigação do departamento de futebol, e o departamento de futebol falhava. Então pouco a pouco ele estava fazendo isso. Né? Orejuela não jogava, o Benítez não entrava para jogar. Enfim, pouco a pouco ele estava fazendo essa limpa aí e também, por causa disso, vivendo o grande desgaste. Até para que todo esse esforço do Crespo tenha valido a pena, o Ceni deveria também levar isso a sério. Mas o que ele faz? Ele resgata todos esses jogadores para o São Paulo. Ele começa a prestigiar todos esses jogadores. Né? Ele volta com o Pablo, né, que o Pablo já estava praticamente fora ali do São Paulo, ele volta com o Pablo e coloca o Pablo como titular do São Paulo, meus amigos. Titular do São Paulo, então ele é culpado por isso. Sim, ele é culpado. Eu achava, inclusive, nesse jogo que o São Paulo talvez tivesse problema com o jogo acelerado do Bragantino pelo lado do campo em especial. O São Paulo nem sofreu por causa disso, sofreu por causa de um gol de bola aérea ali. Poderia sim ter levado gols dessa maneira, sobretudo naquela jogada ali que o Coelho pega e brinca dribla ali o Igor Vinícius, como se o Igor Vinícius fosse um neném, um nenenzinho. Ele dribla e arremata, a bola bate na trave. Um erro claro do Igor Vinícius, mas ele errou também de outras maneiras, gente. Gente, ele não tem noção do que é ser um lateral. Os movimentos dele como lateral são movimentos errados. Ele marca mal, ele marca muita distância. Quando ele apoia, ele deixa espaço. Quando ele está fechando a primeira linha, ele deixa espaço também. Ele deixa o jogador. Qualquer jogada no 1 a 1, o jogador ganha dele. Né? Como é que esse jogador é titular do São Paulo? Pode ser, porque está sendo preparado para ser titular do São Paulo, evidentemente. Vai ser titular, sobretudo agora, né? Que o Orejuela talvez não jogue aí nos próximos jogos. Né? Então, o que esse jogador está fazendo no São Paulo? Era um jogador que, para sair, como os dirigentes não fizeram a barca, o Crespo estava operando essa barquinha pouco a pouco. Né? Então, e aí por que não promove um jogador da base? Por que não promove, por exemplo, a Nilson? Para ver o que acontece. O garoto tem 20 anos. Para ver o que acontece. Né, Ceni? No Flamengo você não fazia isso. Por que não tenta fazer no São Paulo? O Pedrinho, que poderia nesse jogo entrar no lugar do Benítez, porque o Nestor não sabe fazer o que o Benítez faz. O Nestor é um bom jogador, mas não é para fazer o que o Benítez faz. Não tem cabimento isso. E lá na frente, o cara do impedimento, Pablo. O doutor impedimento, né? O dom impedimento Pablo, né? Que, de novo, atrapalhou a vida do São Paulo. E é revoltante, né? Sempre a gente falar da mesma coisa. O Pablo é o jogador que mais fica impedido, talvez na história do futebol, do São Paulo Futebol Clube. Talvez neste Campeonato Brasileiro seja o jogador que mais tem ficado impedido nas partidas. É impressionante. É impressionante. E as alterações, Vitor Bueno, gente. O Vitor Bueno voltou para o São Paulo, gente. Voltou a jogar, voltou a ser relacionado, voltou a entrar na partida. Então o Ceni, quando ele faz, ele responde, ele também assina por tudo isso. Foi uma derrota aí. É complicada, mas não somente pelo comportamento do São Paulo. O São Paulo pode vencer na próxima partida. O São Paulo pode vencer. O São Paulo vai para um jogo ali em que o adversário, na verdade, coloca a forma como joga. Pode até favorecer, de certa forma, o jogo que o Ceni quer trabalhar nesse São Paulo. Ok, pode vencer. Mas o problema é que a gente sabe que isso não vai longe. Porque o Ceni está prestigiando jogadores que todo mundo já percebeu que eles não dão certo. Eles já tiveram muitas chances, não tem um deles que não recebeu muita chance. Né? Muita chance mesmo. O Ceni está prestigiando eles de novo. Então pode até ter um bom rendimento agora, a coisa pode até ficar muito interessante. Mas lá na frente todo mundo sabe o que pode acontecer. E uma outra coisa que a gente precisa entender, deixar muito claro é o seguinte: quando o Pablo entra, a gente pensa de novo nas receitas do São Paulo, na dificuldade do São Paulo hoje para fazer pagamentos, na liquidez que existe no clube, nesse problema de estar jogando tudo para 2022, 2023, que na verdade vai fazer o São Paulo flertar sim lá em 2023, 2022, provavelmente com o Z4 de uma maneira muito mais vigorosa do que agora.
né? Então, foi um grande erro. Agora, este erro até pode ser esquecido diante do que foi o comportamento da equipe e da comissão técnica nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Foi ridículo esse São Paulo. E o técnico do São Paulo, que foi muito bem contra o Corinthians, muito bem, dando aí um sinal positivo para sua torcida, de que a coisa poderia ser diferente, ele também foi muito mal nessa partida. É isso.